todos, eu sou o Fabrício do grupo 3. A gente vai agora apresentar o primeiro relatório da primeira prática de análise microestrutural. Durante a primeira parte, foi mostrado um vídeo do Sr. Wilson fazendo a preparação metalográfica do objeto de análise. Dessa primeira parte da preparação metalográfica, a gente tem a fase do cutoff e surgem fagulhas durante essa fase. E essas fagulhas surgem devido à fricção entre o disco giratório de carbeto de silício e a peça metálica. Esse processo de fricção gera o aumento de temperatura do metal e também o desprendimento de partículas incandescentes dele. E essas partículas são as fagulhas que a gente vê durante o corte. As fagulhas podem ser um tipo de indicativo da dureza do material. No caso desse material, os átomos de carbono nessa liga metálica, que devido ao seu tamanho, eles são encontrados nos espaços intersticiais da estrutura cristalina do ferro. E a ocupação desses espaços diminui a ductibilidade da liga metálica e aumenta a rigidez dessa estrutura cristalina do metal. Quanto mais carbono nesses espaços intersticiais, maior é a dureza da liga. Essa dureza a gente vê na geração de faíscas, onde uma liga metálica com maior densidade de carbono gera menos faíscas do que uma liga metálica com menor densidade, devido à maior dificuldade das partículas serem desprendidas. Um exemplo disso é o estudo que está referenciado no final desse slide, que essa tabela mostra os diferentes tipos de aço carbono, quanto maior o número depois do C ali dos tipos de aço, maior é a dureza e maior a quantidade de carbono, que implica que é maior a dureza. E a gente vê que quanto maior a dureza, a gente tem menor o tamanho das fagulhas, que indica também que estão sendo desprendidas menos fagulhas. Após a fase de cutoff, a gente fez o embutimento do objeto de análise. O embutimento pode ser tanto embutimento a frio como embutimento a quente. No embutimento a frio, são utilizadas resinas autopolimerizáveis, que não necessitam de prensas, e elas permitem que a análise metalográfica de objetos menores e mais frágeis seja mais fácil, como por exemplo de polímeros e cerâmicas. No entanto, esse é um processo mais demorado, devido ao tempo de endurecimento das resinas. As resinas autopolimerizáveis são também matérias-primas de custo elevado. O processo delas também pode apresentar alguns problemas, como bolhas, fissuramento e falta de fusão das resinas. Já no embutimento a quente, a gente utiliza resinas sólidas, que são prensadas e aquecidas junto do objeto de análise. Essas resinas têm uma boa aderência ao objeto, têm um custo baixo e o processo é muito mais rápido em relação ao embutimento a frio. No entanto, é necessário ter um maquinário específico para esse processo, que está também sujeito a problemas como falta de fusão, trincas e rupturas circunferenciais. Após a fase do embutimento, a gente precisa fazer o polimento do objeto de análise. Esse polimento pode apresentar algumas falhas. Uma dessas falhas são os cometas. Como dito, os cometas vêm das falhas nessa fase de polimento, porque o objeto de análise precisa ter uma superfície plana, sem riscos e com alta reflexibilidade. E esses cometas surgem a partir do momento em que não há um movimento da peça durante a fase de polimento. Ela é segurada de maneira fixa, ou então ela é pressionada muito forte contra o disco de polimento e acabam gerando esses cometas. E o que resulta nessa superfície cheia de pontos no objeto de análise. Na questão 4 foi levantada como são diferenciadas as operações de acordo com o tipo de material. Nas cerâmicas duras, é necessário que, durante a fase de cutoff, seja assegurado que o disco de corte seja feito de um material que tenha dureza suficiente para cortar o pedaço da amostra. E também, durante a fase do polimento, deve-se assegurar que as lixas tenham dureza suficiente para riscar a superfície da cerâmica. Para materiais frágeis, o uso do processo de embutimento a frio se torna ideal, por não sofrer alta pressão
e autoaquecimento, apenas sendo necessário espera para a autopolimerização da resina. Será necessário também tomar cuidado na fase de polimento com lixas que apresentam quantidade alta de grãos, pois os mesmos eles podem, pela alta quantidade de grãos, podem acabar por quebrar pequenos pedaços desse material frágil. Para materiais sensíveis à temperatura, é necessário que a fase de cutoff seja bem refrigerada ou usar métodos de corte sem calor, como por exemplo jatos d'água de alta pressão. O uso de embutimento a frio se torna necessário, uma vez que o embutimento a quente a gente tem elevação da temperatura. Mas a gente precisa também ter cuidado com a resina, pois a resina deve ter uma reação exotérmica com pouca liberação de calor, de modo a evitar com que mude algum aspecto desse material. E também o polimento dessa amostra deve ser bem refrigerado, ou em um meio refrigerado com líquido, de modo também não ter o aquecimento e manter todas as características dessa peça. Na última fase da preparação metalográfica é feito o ataque químico, no qual foi utilizado o nital 3% na nossa amostra. O nital é uma solução composta de ácido nítrico e álcool. O ácido nítrico é considerado um ácido forte corrosivo, e essa natureza corrosiva é dada pela sua alta capacidade de oxidação de metais e, por consequência, também a geração de sais do metal oxidado. A oxidação ocasionada pelo ácido nítrico é o que permite que os grãos do metal sejam revelados para observação. Durante o ataque químico também podem ser utilizadas outras substâncias, como o ácido pícrico, o ácido crômico, o ácido fluorídrico e a mistura de cloreto de ferro e ácido clorídrico, onde cada substância é recomendada para o ataque químico em diferentes tipos de materiais. Na segunda parte do relatório, era necessário que nós escolhêssemos algum tipo de micrografia. No meu caso, eu escolhi a micrografia do titanato de bário, no qual essa amostra foi feita a partir de uma pasta de titanato de bário que foi moldada em uma fita a fim de formar uma camada fina, a qual depois é aplicada uma pasta ou tinta que contém pó de ouro com chumbo e é impressa numa tela. Essas folhas então são cortadas em cubos, empilhadas e co-sintetizadas. A gente consegue ver essa distinção do pó de prata com chumbo e do titanato de bório, onde os mais finos são o pó de prata com chumbo e o titanato de bório é a coluna mais grossa. Esse material pode ser aplicado em qualquer tipo de circuito elétrico ou produtos que necessitam de capacitores. A técnica, a técnica de análise e obtenção dessa imagem foi feita a micrografia por reflexão de luz. E essa amostra foi preparada apenas utilizando o polimento da superfície. Olá, meu nome é Igor Tironi e o material escolhido para a análise da microscopia foi a alumina, também conhecido como óxido de alumínio, neste caso aqui com uma pureza de 96%, contendo impurezas como óxido de magnésio, cal e óxido de silício. Fazendo a análise da imagem da microscopia, podemos observar um monte de grãos brancos e um intergrão preto. Os grãos brancos são a alumina propriamente dita, em um formato característico de quando ela solidifica num meio líquido. O material preto entre os grãos é um vidro de alumínio silicato. Para a obtenção dessa amostra, foi misturado um pó grosso de alumina com um pó fino submicron de óxidos, como cal, sílica e periclase. Logo em seguida, a mistura é queimada para que os componentes derretam e reajam parcialmente com a alumina, formando uma fase líquida que atua para densificar a cerâmica por ação capilar. Para preparar a amostra para análise por microscopia, o material foi triturado e logo em seguida polido. Depois foi condicionado termicamente, cerca de 50 graus abaixo da temperatura de sintetização. Com a amostra pronta, foi utilizado um processo de microscopia petrográfica, onde se utiliza apenas um microscópio óptico com a reflexão de luz. Possíveis utilizações de material são selantes e rolamentos para sistemas que lidam com fluidos corrosivos,
Também é utilizado como isolantes elétricos em lâmpadas fluorescentes. Olá, meu nome é Bruna e eu vou falar um pouco sobre o tijolo de alumina grafite. O tijolo de alumina grafite faz parte do grupo de cerâmicas e sua composição baseia-se em óxido de alumínio, carbono em aproximadamente 30% e baixa porcentagem de silício. O processo da obtenção de amostra inicia-se com a separação de pós e flocos de grafite, os quais são misturados e granulados com resina fenólica ou liga de piche. Após a granulação, essa mistura é aquecida a uma temperatura maior do que 400 graus, o que faz com que libere uma liga de carbono. Esta liga de carbono auxilia na união dos flocos de grafite. Os antioxidantes presentes na composição protegem tanto a liga quanto os flocos da oxidação. E para sua finalização, a mistura é então prensada isostaticamente. Esse tipo de material é utilizado em utensílios de metal que possuem uma fundição contínua do aço, como por exemplo a válvula guilhotina, também conhecida como válvula de descarga. É a válvula que fica dentro da caixa acoplada do vaso sanitário. A técnica utilizada para análise foi a de micrografia por reflexão de luz, e o preparo da amostra se resume ao polimento, porém sem alongamento da peça. Irei falar sobre a hexaferrita de bário. Na obtenção dessa amostra, o carbonato de bário, um mineral bastante tóxico e obtido através do chumbo, e o óxido de ferro, mineral bem abundante e muito utilizado, são calcinados, ou seja, realizam uma reação de decomposição térmica, uma agitação, para formar a hexaferrita. Em seguida, eles são secos por pulverização, uma redução que produz grânulos ou aglomerados esféricos controlados. Essas substâncias são substâncias bem duras e elas são bem compactadas durante essa prensagem. Quando são formados, após a formação, o compacto que é formado, um compacto verde, é queimado a cerca de 1250 graus Celsius. Aplicações do material. Aqui se dá a sua grande importância para a sociedade, pois existem vários usos, como componentes de uma variedade de dispositivos eletrônicos usados em meios de gravação magnética, comunicação, geração e distribuição de energia elétrica, aplicação automotiva e equipamentos médicos, além de serem usados também como magneto em purificadores de água, que eliminam certas impurezas. O uso citado aqui é para uma mistura com plástico que fornece uma fita de vedação flexível, e o seu uso é em refrigeradores e medidores de eletricidade para apoiar o rotor e reduzir o desgaste do rolamento. A técnica utilizada para análise microestrutural e obtenção da imagem é a microscopia de luz refletida. E para a obtenção da amostra, o material é polido, mas não alongado. Olá, meu nome é Aline e eu vou apresentar a micrografia de alumínio e cobre. A sua composição é 67% de alumínio e 33% de cobre, que foi obtida apenas solidificada unidirecionalmente. Pode ser aplicada na metalurgia como solda e fundição. A técnica para a obtenção da imagem foi a microscopia eletrônica de varredura e o preparo do material foi lixamento, polimento e a gravação com ataque químico numa solução de hidróxido de sódio. Parte 3 do relatório. Parte prática. Método da grade teste. Para analisar o método de grade teste, nós selecionamos essa micrografia de tungstênio infiltrado com cobre porque possuíam duas fases bem distintas e visíveis. A fase escura é de cobre e a fase clara é de tungstênio. Para fazer esse método da grade teste, nós fizemos linhas horizontais e verticais igualmente espaçadas com 1 centímetro da régua. Após isso, nós calculamos os nós totais, que são todos os pontos da grade. Horizontalmente temos 10 pontos e verticalmente temos 11 pontos, sendo 110 totais. Em seguida, calculamos os nós parciais, ou seja, onde a fase escura de cobre coincidia com algum ponto da grade. Em azul são as intersecções completas e em vermelho são os pontos que estão entre as duas fases, e eles foram considerados como meio ponto nos cálculos como mostrado aqui.
Com os nós totais e parciais, foi possível calcular a fração volumétrica dividindo os nós parciais pelos nós totais, e obtivemos 25,4% de fase de cobre e 74,6% de fase de tungstênio. Nesse slide mostra a mesma micrografia de tungstênio e cobre que nós jogamos no software para fazer a comparação e analisar se nossos cálculos estavam certos. Discutindo e analisando os resultados do valor calculado manualmente com o valor do software, no valor calculado do slide anterior, chegamos em 25,4% de fase escura de cobre e no software chegamos em 24,9%, como mostra o print da simulação. Então, tivemos uma diferença de 0,5%. Essa diferença pode ser justificada pela falta de precisão da imagem ampliada, de modo que possa ter afetado os cálculos ou a análise do software. Outra consideração foi baseada na margem de erro. Como não foi calculada a margem de erro do software nem a propagação de erro do valor calculado, pode ser que o erro cubra essa pequena diferença. Então, apresentamos aqui um resumo da análise dessa micrografia. Para calcular o valor da ampliação da imagem maior, nós medimos com a régua a imagem menor, que representa 2,5 centímetros da régua, e possui ampliação de 400. E medimos também com a régua a imagem maior, que possuía 9 centímetros. Com esses três valores, nós fizemos uma regra de 3 simples e encontramos o valor do aumento dessa imagem maior, sendo 1.440. Então, a descrição dessa microestrutura é uma microestrutura constituída de 25% em volume de fase de cobre, com morfologia tendendo a partículas irregulares, dispersas na matriz de fase de tungstênio, com 75% em volume. Nessa segunda parte, nós realizamos o método do intercepto para calcular o tamanho de grão e o diâmetro dessa micrografia do compósito de alumínio reforçado com fibras de grafita. Nós escolhemos por possuir o tamanho dos grãos bem visíveis. Primeiramente, nós traçamos uma circunferência de 6 centímetros de diâmetro com a régua. Enumeramos os grãos da fase escura de grafita, de modo que os grãos completamente dentro da circunferência estão com a cor amarela e os que estão tangenciando estão na cor vermelha. Nós fizemos a contagem de todos os grãos interceptados pela circunferência e os vermelhos valiam meio. Depois, nós calculamos o NL, que representa as intersecções por unidade de comprimento, que é calculado pelo número de grãos interceptados pelo círculo, vezes o M, que é a ampliação, dividido por π vezes o diâmetro do círculo em milímetro. Depois disso, nós calculamos o comprimento de intercepto linear e jogamos na fórmula do tamanho de grão G. Com o valor de G, foi possível calcular o número de grão ASTM. Nós utilizamos o software nesse método também para calcular o diâmetro médio equivalente da fase de fibra de grafita. Por causa da falta de precisão da imagem, calculamos a área por área do software e fizemos uma média, como mostrado aqui. Em verde, rosa e azul são os valores do software e aqui atrás são os valores que jogamos no Excel para conseguir encontrar a média da área. Com a fórmula do diâmetro e com a média da área, conseguimos encontrar o diâmetro médio. Analisando e discutindo o valor calculado manualmente com o valor da norma E112, obtivemos no diâmetro calculado um valor de 1,08 centímetros, e no diâmetro característico da norma E112, para o valor do tamanho de grão G que obtivemos no slide anterior, de G igual a 10, é dado por 1,1 centímetro. Essa diferença, assim como o método anterior, pode ter se dado pela falta de precisão da imagem ou a falta de precisão da escala. Então, apresentamos aqui um resumo da análise dessa micrografia. Para calcular o valor da ampliação da imagem maior, nós fizemos a mesma regra de 3 do método da grade teste e encontramos o valor do aumento dessa imagem sendo de 1.500. A descrição é uma microestrutura constituída de 43% em volume de partículas de fase de grafita, com morfologia tendendo a partículas arredondadas, diâmetro médio de cerca de 1,08 centímetros, considerando a escala ao lado de 1 centímetro, dispersas
na matriz de fase de alumínio, com 57% em volume. Por fim, chegamos às referências citadas pelo Fabrício no início do vídeo. Obrigada a todos por assistirem até aqui. Até mais!